Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Sabe que é uma glória, que nem hoje nós estávamos aqui desfrutando, os próprios pais também, em relação ao bebezinho, a Sofia. E é tremendo porque Deus nos oportuniza a ter uma vida totalmente diferente daquilo que o mundo natural, o certo ou errado, nos oferece. As pessoas são muito assoladas porque elas ainda não têm um entendimento das coisas, ou seja, não têm a fé de saber que aquilo que está sucedendo tem um propósito. É por isso que as pessoas desistem. Inclusive, muitas vezes isso também assola nós mesmos que já estamos na igreja, mas ainda falta algumas áreas serem vencidas. A gente é assolado por essas circunstâncias, né? E a Bíblia é muito tremendo, porque a Bíblia nos traz esses ensinamentos para que a gente se livre dessas coisas. Aqui no Atos dos Apóstolos, capítulo 16, lá do versículo 11 em diante, o próprio capítulo todo 16, fala do propósito que Deus estava estabelecendo na vida dos discípulos. E é tão tremendo quando a gente busca o Senhor e é usado pelo Senhor, e nós vamos vivenciando nosso dia a dia e sempre tendo a oportunidade de desfrutar comunhão com os irmãos, de ver Deus fazendo a obra na vida das pessoas. E aqui não era diferente, né? Aqui eles desfrutaram da mudança de uma vida de várias pessoas. Aqui relata em relação a Lídia, né, que era uma mulher na cidade de Tiatira, e diz que ela era uma vendedora de púrpura. E diz que Deus abriu o coração dela. E ela começou a entender as coisas que Paulo falava. Paulo era um vaso usado pelo Senhor. E todos nós que somos usados pelo Senhor, não importa onde Deus nos mande, a capacitação do Espírito para que a gente esteja auxiliando as pessoas e, consequentemente, sendo edificado por Deus também. Isso estava acontecendo na vida de Paulo. E diz que aquela mulher se abriu e se decidiu por se batizar. Está relatado lá no versículo 15. E depois que ela se batizou, ela estava tão alegre, convidou eles para ficar na casa dela. E diz a palavra que pelo constrangimento eles ficaram. E logo depois eles continuaram a sua vida, assim como a gente continua a nossa. E eles se depararam com uma jovem adivinhadora, está relatado no versículo 16 em diante. E mais uma vez Deus usou eles, mais uma vez eles libertaram a pessoa, mais uma vez a vida de alguém foi transformada. E isso é tão tremendo, né? Ao mesmo tempo, logo em seguida, no versículo 19, eu até estava compartilhando enquanto o irmão Jandir estava compartilhando ainda, falei para o Pens, me lembrei do carcereiro, né? Por quê? Porque logo depois, Paulo, Silas, os apóstolos acabaram sendo acusados, porque alguém não gostou daquilo que eles estavam fazendo, trouxe um dano para eles. Aí os senhores dessa jovem adivinhadora acabaram acusando eles, bateram neles e prenderam eles. E isso é uma das coisas que Deus deixa como exemplo para que nós venhamos a ter uma realidade das nossas vidas, que muitas vezes nós estamos fazendo aquilo que Deus quer, nós estamos no propósito, estamos buscando, estamos sendo usados, mas isso não nos isenta de passar dificuldades. Porque a pessoa que não tem essa noção, ela se frustra, ela se decepciona, ela esmurece, ela quer desistir. Você já teve vontade de desistir? Só eu. Já teve vontade de chutar o balde? Não adianta chutar o balde, ainda cai na nossa cabeça. Ou seja, só vai piorar.
E ali daqui a pouco a circunstância na vida deles começou aos olhos naturais a ficar bem difícil. Mas é muito interessante porque eles numa cadeia, depois de apanharem, sendo que eles não estavam fazendo nada mais do que Deus estava mandando eles fazer. Diz lá no versículo 25, que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Então você vê, tinha uns orando e uns louvando, mas tinha outros escutando. Será que quando a circunstância fica difícil a gente ora e louva ou a gente fica escutando? Porque é muito interessante, porque muitas vezes a gente passa pela circunstância e a gente quer se livrar das circunstâncias, mas como foi compartilhado, tudo tem um propósito. No decorrer da vida de Paulo, de Silas, os discípulos, Deus tinha que criar circunstâncias para que eles também encontrassem pessoas. É que nem está brincando com o Pens, né? A casa nova, tem que terminar com a velha, e daqui a pouco alguém está passando uma situação e você chega para a pessoa e diz: ó, irmão, eu quero dizer uma coisa, eu passei uma circunstância bem difícil. Foi difícil, dá vontade de desistir, né? A gente se desespera, mas Deus é fiel e Deus restaura, Deus cura, Deus transforma, vai te trazer uma bênção dessa situação. É tremendo isso ou não? Eu sabia que você foi chamado para ser usado por Deus para edificar a vida de outros? Sabia disso? Mas então quer dizer que algumas circunstâncias vão acontecer, de repente está até acontecendo. E quem sabe Deus não vai nos dar agora a receita para que isso rompa de uma vez. Porque a receita para sair da cadeia, para sair da prisão, para curar as feridas, para ser consolado, é orar e louvar. Ou seja, reconhecer a sabedoria de Deus e glorificar o nome dEle por tudo que Ele está fazendo. Porque a gente tem uma plena convicção de que as circunstâncias têm um propósito. Mas muitas vezes vai doer. E doeu até um período. Depois daquela dor toda, aquela tristeza toda se transformou em alegria. Não só deles, mas das pessoas que conviveram e vivenciaram a situação com eles. E veio que o carcereiro recebeu uma ordem de trancar bem eles, de cuidar bem deles. E diz no versículo 24 que ele prendeu os pés deles no tronco. Eles presos, irmãos, apanharam. E estavam orando e louvando, quer dizer que é possível, amém? Eles eram homens que nem eu e você. E logo depois diz que, de repente, no versículo 26, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Até porque se os presos tivessem fugido e ele era o responsável, eles iam matar ele mesmo, então ele já ia se matar de uma vez. E você vê que como as circunstâncias mudam, né? É por isso que às vezes a gente é consolado, às vezes a gente vai ser usado para consolar os outros. Às vezes a gente passa por processos difíceis e as pessoas nos auxiliam, outro dia nós vamos auxiliar elas. E isso é uma glória de ser corpo, de ter comunhão, de ter essa realidade. E muitas vezes você vai auxiliar alguém que de repente pode ter feito um mal para você. Você está pronto para isso ou não? Ou de repente vai pegar e vai jogar ela no resto da... vai prender nas grades que caíram ainda, deixa preso lá. Porque é muito tremendo, esse carcereiro ainda agarrou eles, prendeu os pés deles no tronco. E daqui a pouco eles estavam com o mesmo espírito que eles tinham antes. O mesmo espírito que guiava eles no momento de glória, de alegria, de conviver com as pessoas, das pessoas convidar eles para entrar em casa, fiquem aqui comigo, que glória, olha o que vocês proporcionaram na minha vida, e é tão bom isso, né? Mas aquele espírito que agia neles naquele momento, que estava tudo de acordo como aos olhos naturais a gente quer, era o mesmo espírito que estava na hora da dificuldade. Com a pessoa
que de repente não estava fazendo o bem que aquela outra fez. Mas o Espírito que habitava neles tinha a mesma preocupação, tanto com um como com o outro. A atitude deles, tanto com um como de outro, foi igual. E isso é algo que nós temos que aprender, porque naturalmente a nossa reação muitas vezes é diferente. É por isso que, se você ainda não tem essa graça de se alegrar, o melhor é ficar quieto, espera, confia, persevera. Deus vai vencer. Fecha a matraca, para não criar mais problema do que já tem. E ao mesmo tempo, daqui a pouco, grita, diz Paulo, bradou, gritou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. O carcereiro ficou impactado com aquilo. Como é que uma pessoa que passa uma dificuldade, que perde muitas coisas, que sofre, muitas vezes está presa em algumas coisas, pode ter uma atitude dessas? Está cheio de carcereiro aí fora, irmãos, louco para olhar para mim e para você. Cheinho. Tem bastante carcereiro aí fora ou não? Estão amarrando os irmãos no tronco também? Mas não se preocupe, porque Deus quer usar você e eu para salvar eles. Ah, mas aquele não. Sim, aquele lá. Aquele lá, bem brabinho. Tem uns carcereiros bem violentos, né? Até porque eles tiveram que curar as feridas, eles estavam bem machucados. Mas aí o carcereiro pergunta assim, vem cá, me diz uma coisa, o que eu faço para ser salvo, gente? Porque ele viu a salvação na vida daqueles homens. Uma pessoa passar dificuldade e não se desesperar é porque ela é salva. Uma pessoa que é muitas vezes afrontada, não revidar, é porque ela é salva. Uma pessoa que passa dificuldade e não murmura e não se queixa é porque ela é salva. E o carcereiro, o que eu faço para ser salvo? Quer saber o que você faz para ser salvo? Não sei o que está prendendo você de repente. Até porque Deus espera nos salvar para que a gente venha a ser usado e salvar outros. É por isso que nós estamos aqui, irmãos. Nós vamos ver muitas coisas, vamos passar muitas coisas, vamos sim. Muitos vão desistir? Vão sim. Mas nós não vamos. Porque o Senhor é conosco. Que tudo nós podemos, que Ele nos fortalece. Que agindo Deus, quem vai impedir? É isso que nós temos que ir nos fortalecendo. Porque passar nós vamos passar. Mas é que nem se a gente sempre compartilha, o deserto foi feito para passar. Essa circunstância foi feita para passar, por quê? Porque Deus esperava ganhar o carcereiro e Ele tinha que usar alguém. Ele olhou e disse, esses vasinhos aqui eu posso usar. Será que Deus olha para mim e para você e pode dizer, esses vasos eu posso usar? E quando Deus quer usar um vaso, Ele até pode ser preso, mas Ele não vai permanecer preso. Essa é que é a glória de servir o Senhor, irmãos. Essa é a glória da gente buscar a Deus, da gente poder ensinar os nossos filhos, passar algo para as pessoas que convivem conosco, porque a gente pode viver uma vida diferente. Deus oferece isso para mim e para você. Isso não é religião, não é doutrina, é por isso que é tão importante, é por isso que a gente não tem muitas vezes vontade de buscar o Senhor, vontade de ir na igreja. Esses dias assim que estão bem bonitões, como é pesado para vir, não sei se é com você só. Que ele passa agitando o dia todo, chega na hora do culto, acho que hoje eu vou ficar aqui. Só que ao mesmo tempo a gente tem que ver que a questão não é eu e você. Até porque o diabo não está preocupado comigo e com você, ele já nos perdeu. A questão dele é aqueles que nós vamos tirar da mão dele. E a vitória de Deus na minha vida e na tua está ligada nisso também. Porque se Paulo e Silas não tivessem no propósito do Senhor, eles iam sair da cadeia? Ah, não eu. Por isso que Deus está dizendo para mim e para você, não importa a situação que você tenha. Você vai sair dela, vai passar. Por quê? Porque vai chegar alguém e vai dizer, puxa vida, o que eu faço para ser salvo? É por isso que propriamente nas falas, muitas vezes a gente conversa com alguém e as pessoas dizem, que religião tu é? Já perguntaram isso para você?
que ele já... Eu logo vi. Outro dia foi muito interessante. Eu dei um carro arrumar numa elétrica. E ele... E você... Eu faço o quê? Eu digo, eu sou pastor na igreja. Ah, logo vi. Sabe que eu tinha visto. Eu digo, que bênção, Senhor. Tu cegou ele e mostrou só a bênção. Por quê? Porque na verdade Deus tem um propósito, irmãos. As pessoas querem ver, estão pedindo para ver, cheio de carcereiro, para Deus mudar a vida, e tem que usar eu e você. Só que de repente você vai ter que tomar uma tunda, vai ter que ser acusado, vai ter que ir para a cadeia, mas você vai sair de lá e sabe com quem? Com o carcereiro junto. E sabe com quem mais? Com toda a família dele. Foi isso que aconteceu. Pois a mesma casa que eles tiveram lá, nessa abençoada Lídia lá, desfrutando uma alegria, imagina que coisa bem boa, você viu uns bolinhos, chazinho, estava bem bom. Né? A mesma coisa se sucedeu depois no carcereiro, porque a palavra de Deus diz aqui, ó, no versículo 34, versículo 33, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, a seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Vale a pena ou não vale? Vale a pena, meu irmão. Vale a pena, minha irmã. Eu sei que é pegadinho. A coisa não é brinquedo, mas vale a pena. Não se importe se de repente você está entrando em alguma situação, porque logo, logo você vai sair. E vai sair com mais um monte. Vamos tirar um monte de gente da mão do capeta. Quantas famílias destruídas aí, quantos relacionamentos que estão se terminando, porque as pessoas não têm entendimento, não têm mais princípios de Deus nas suas vidas. Mas eu e você temos. Ou não? Deus vai provar. É por isso que algumas coisas se sucedem nas nossas vidas. É por isso que Deus movimenta os céus e a terra para nos levar a alguns lugares. Ou você acha que você está lá naquele lugar que Deus botou você para quê? Para alimentar o teu ego e o meu. Deus tem um propósito lá. O que acontece muitas vezes é que em vez da gente salvar o carcereiro, perguntar o que eu faço para ser salvo, ele pergunta o que eu faço para ficar longe de vocês. Isso muitas vezes por falta de entendimento, a gente não consegue testemunhar ainda, ao mesmo tempo também, muitas vezes a gente necessita passar por algumas circunstâncias e errar para que a gente venha aprender. E é isso que Deus tem para mim e para você. Deus nos reúne no domingo dizendo assim, eu tenho um propósito na vida de vocês. Nada e ninguém pode impedir esse propósito. Se nesse propósito você tiver que dar uma passadinha por dentro da cadeia, tomar uns vergãozinhos, de repente entrar na covinha dos leões, passar pela fornalhazinha, mas logo, logo vai chegar. Ou será que nós vamos empacar? Eu é que não vou ficar em deserto, nem em fornalha nenhuma, e nem em cova de leões nenhuma, e nem em cadeia nenhuma. Os irmãos também não? Vamos juntos? Amém. Então é bem bom. Vamos colocar de pé, pode ser? Vou chamar as levitinhas aqui, vamos desfrutar do Senhor. Então, eu não sei se de repente você está, também se não está, pode ser que daqui a pouco esteja, mas o que Deus nos traz de ensinamento é o que está relatado no versículo 25, do capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Amém.